Pode abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, enquanto isso, meu irmão. Hebreus 11, 10. Na verdade, hoje eu quero te convidar a passar por bastante textos bíblicos. Então já se prepara aí para folhear a sua Bíblia ou mexer no seu aplicativo. Porque, como eu mencionei semana passada, a gente ia usar o domingo passado e esse para falar da vida de Abraão, desse tempo de reconstrução e de como a história de Abraão, ela nos comunica uma verdade que é atemporal, que ela funciona para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer era. Aqui a gente tem verdades, na Bíblia a gente encontra verdades que vão se aplicar e funcionar para você, independentemente de quem você é, onde você está e que momento você está enfrentando. Em Hebreus, o irmão que escreveu a carta aos Hebreus, ele fala sobre Abraão. No capítulo 11, onde ele fala dos heróis da fé. Daqueles personagens que tiveram a sua história marcada na Bíblia por conta da capacidade de crer naquilo que fugia da lógica, que tiveram a capacidade de enxergar a partir da palavra de Deus alguma coisa que ao olho nu e num olhar humano não era possível ser enxergado. Em Hebreus 11, do versículo 10 ao 13, a Bíblia fala o seguinte: porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha só a descrição que a Bíblia está fazendo. Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O versículo 10 está falando uma coisa logo de cara para nós, irmãos. Abraão foi o homem que foi, experimentou o que experimentou, recebeu a promessa, teve a sua história registrada, é marcado como o pai da fé por um motivo, porque ele não considerava que o que ele estava vivendo se limitava à realidade humana, se limitava a essa terra. Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O que a Bíblia está dizendo é: Abraão vivia na terra com uma mentalidade celestial. Ele vivia na terra, mas ele tinha uma consciência de eternidade, porque ele sabia, ele aguardava, ou seja, tudo que ele vivia era sabendo que ia levar ele para aquela cidade que Deus construiu, que Deus arquitetou. A eternidade, meu irmão. Abraão não se deixava levar pelas circunstâncias. Ele demorou um bom tempo para se tornar esse homem aqui, mas ele se tornou esse homem. Passou a viver com a mentalidade de quem tem a eternidade em vista. Agora, isso me faz pensar na nossa realidade, irmãos. Você entra no Google e coloca assim, ó, Brasil, ansiedade. Só põe essas duas palavras e dá o enter e você vai ver o que vai aparecer para você. Ano após ano, o Brasil bate o recorde mundial
mundial de pessoas com crise de ansiedade. Sabe um outro recorde que o Brasil bate de vez em quando também, que as pessoas gostam de postar? Que é o país onde o número de cristãos evangélicos tem diminuído ou aumentado? Então, irmãos, alguma coisa está bastante errada, você concorda comigo ou não? Porque se o povo que ouve Jesus dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, aumenta num determinado país, e esse mesmo país bate recorde de crise e ansiedade, então alguma coisa não está funcionando. Ou Jesus mentiu, ou o evangelho que a gente está ouvindo e pregando não é o evangelho de Jesus. Eu acho mais fácil ser a segunda opção. Porque a nossa dificuldade, irmãos, é pensar com a mentalidade eterna. A gente sempre pensa na nossa limitação humana. E isso faz a gente diminuir, reduzir o tamanho do evangelho nas nossas vidas. O Brasil bate esse recorde de pessoas que têm crise de ansiedade. Porque a gente está sempre pensando no que é momentâneo. Você sofre, fica angustiado, desesperado por causa do problema que você está enfrentando hoje, que é um problema que não vai te atingir na eternidade. O seu problema de hoje não vai afetar nenhuma vírgula do que você vai viver na eternidade em Cristo. Então, enquanto o seu olhar estiver no que é momentâneo, passageiro e transitório, você vai se tornar ansioso, porque você vai perceber que você não tem condições de controlar o futuro. Você vai sempre ser alguém com medo do dia seguinte, do problema que vai aparecer no dia seguinte. Quem vai ficar doente? Que imprevisto eu vou ter que enfrentar? Então, enquanto a gente estiver pensando apenas no que nos cerca nessa vida, e não tiver um olhar da eternidade para essa vida momentânea, nós vamos viver ansiosos. Esse recorde no Brasil vai continuar acontecendo. Por isso que o desafio, irmãos, é a gente pensar. Pensa você, as coisas que você faz, o seu trabalho. Pensa, o seu trabalho. O seu trabalho mostra para as pessoas a eternidade ou só mostra alguém que está se esforçando o máximo que pode para ter uma condição de vida favorável? As pessoas que te conhecem no seu trabalho, quem convive com você, ela enxerga o que de você? A ansiedade de alguém que está sempre preocupado com o que é momentâneo, ou um senso de eternidade de quem conhece o Deus que é eterno, de quem sabe que a sua pátria não é o Brasil, é o céu, e portanto vive como alguém livre da ansiedade, da angústia, de um problema que está acontecendo agora? Quem convive com você enxerga o que de você? A paz de quem sabe da eternidade ou o desespero de quem está sempre preocupado com o agora? Seu trabalho, o seu esforço é para quê? Para você ter uma renda que garanta seu futuro dos seus filhos aqui? Ou para mostrar para as pessoas que existe uma lógica que é para sempre, que nunca vai acabar, e que ela é presente naquilo que Deus revela às pessoas? O que as pessoas têm conhecido de nós, meu irmão? Porque olha o versículo 13, que interessante. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas. Isso daqui, meu irmão, é um versículo perigoso, porque se você começa a acreditar muito nessas coisas de promessa de Deus, Deus tem uma promessa na sua vida, não sei do que, meu irmão, os heróis da fé não obtiveram a promessa. Então, cuidado quando você for pensar nesse tipo de frase, Deus tem uma promessa para você. Ah, é? Porque os heróis da fé não tiveram a experiência de desfrutar da promessa. Está na sua Bíblia, não sou eu que estou falando isso. Mas olha só, meu irmão, vamos aprender com a Bíblia. Todos morreram na fé, não obtiveram a promessa, mas viram-a de longe e se alegraram com elas. Ou seja, todo mundo aqui um dia, irmão, vai morrer. Todos nós aqui.
Daqui a 110 anos, ninguém que está aqui e ninguém que você conhece vai estar nesse mundo. Ninguém. Você já parou para pensar nisso? Ou vai estar todo mundo no cemitério, ou Jesus vai ter voltado. Mas aqui ninguém vai, daqui a 110 anos, uma pessoa ou outra no mundo de bilhões é que vai estar viva. E olhe lá. Então um dia a gente vai morrer. Ou você morre na fé, ou você morre na sua ansiedade. A escolha sempre é nossa. O versículo 13 está dizendo: todos morreram na fé. E eles não viram a promessa, está dizendo. Abraão morreu com meia dúzia de descendentes. Ele não viu a promessa se cumprir de povos e povos virem a partir dele. Ele não vivenciou isso. E sabe o que é o mais impressionante, irmãos, que o versículo 13 está dizendo? Viram de longe, ou seja, eles não desfrutaram agora, mas eles viram que por causa do senso de eternidade, a semente que Deus deu a eles ia germinar. Viram-na de longe. Abraão não viu a sua descendência, mas ele viu Isaque. Abraão não pôde ver a multidão que Deus falou que ia ser como a areia do mar e as estrelas do céu, que ele não ia poder contar. Mas ele viu um vislumbre, ele teve um vislumbre de um filho, que começou essa descendência, que começou a trazer para a realidade a promessa que Deus fez. Abraão não vivenciou, mas ele vislumbrou. Viram-nas de longe e se alegraram. Meus irmãos, Abraão se alegrou com aquilo que ele não desfrutou. Você consegue entender a profundidade disso daqui? E como a gente tem dificuldade de se alegrar com aquilo que a gente não desfruta, porque a gente às vezes é tão preocupado e bitolado com o nosso direito diante das coisas, de ter o direito de ter o direito de receber, ter o direito de ser tratado assim, ter o direito de conquistar sei lá o quê, que a gente não consegue se alegrar se não recebe aquilo que a gente acha que é o nosso direito. Abraão não vivenciou nem desfrutou do que era o direito dele, mediante a promessa que Deus fez, mas ele se alegrou, porque ele não vivia a vida a partir do que ele podia desfrutar no agora. Ele vivia a vida como alguém que sabe que veio da eternidade. Quem vem da eternidade sabe que o que acontece aqui, seja bom ou seja ruim, não vai ter impacto naquilo que eu e você não sabemos como vai ser, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que vai ser, mas vai ser. A gente já pode desfrutar da eternidade. Deus já revela ao nosso coração fagulhas daquilo que a gente vai experimentar. O que você vive aqui de bom ou de ruim não afeta em nada a profundidade, o peso daquilo que a gente vai experimentar na eternidade. Quem aprende isso com a palavra consegue se alegrar com o propósito de Deus que passa pela sua vida e que vai chegar em um lugar onde você não vai estar, mas começou em você. Nasceu do que Deus deu a você. E aquilo vai germinar porque você não vai buscar o seu direito de desfrutar. Aquilo vai germinar porque você vai ser a oferta voluntária na vida daqueles que vão desfrutar de algo que Deus começou em você. Algo único que Deus vai colocar em você, meu irmão. Não tenha um trabalho, não tenha uma profissão que seja apenas uma resposta financeira para a sua vida. Não cai nessa roubada, meu irmão. Faça o que você tiver que fazer para que as pessoas encontrem a entrega voluntária de alguém que está colocando a eternidade naquilo que faz. No começo desse ano, eu trabalho com música, e um dos meus trabalhos é a mentoria que eu dou com os meus cursos há quase 10 anos. Eu tenho um aluno que faleceu no começo do ano com um tumor no cérebro. E eu tenho um grupo de alunos
e ali eu coloco o conteúdo e tudo mais, semanal, e aí ele me chamou, mas na verdade era a esposa dele me chamando pelo WhatsApp dele, pedindo para eu retirar do grupo, porque ele havia falecido naquela semana. Ele tinha comprado o curso há uns 3 anos, ele era novo, devia ter uns 40 e poucos anos. Bem novo, 2 filhas, aquela história trágica. E aí a esposa dele me chamou, lamentei bastante, e conversando ali com ela, ela falou assim, mas eu queria, além de pedir para retirar ele do grupo, eu queria te agradecer, porque o tumor foi fazendo ele perder alguns dos sentidos aos poucos. Então ele parou de enxergar, aí ele não conseguia, foi perdendo a capacidade de falar, de se comunicar, mas a última coisa que ele manteve foi a audição. Mas enquanto ele conseguia se comunicar, ela falou que ele pedia para colocar no computador do lado as minhas aulas. Não era música minha do Spotify, não era pregação minha, não era nada disso. Era aula minha, eu ensinando a tocar. E ela me agradeceu, porque ela falou que aquilo acalmava ele e fazia com que eles ali naquele momento, assim, já desenganado pelo médico, tivessem um pouco mais de tranquilidade, porque ele ficava mais tranquilo. Então ele faleceu ouvindo as minhas aulas, o meu trabalho, o que é a minha empresa. Não foi a minha pregação, não foi eu cantando, não foi nada. Foi eu fazendo algo que não tem nada a ver com tranquilizar alguém num estado terminal de vida. Porque a gente tem que entender, irmãos, que o que a gente faz não se limita ao horizonte que a gente enxerga. Deus sempre está pronto para fazer você marcar a vida das pessoas de uma forma absolutamente fora da lógica, fora do padrão que você está acostumado. Você acha que faz uma coisa, e Deus, na verdade, está fazendo você levar a eternidade através de você para atingir as pessoas de uma forma que vai totalmente contra o trabalho que você faz, a profissão que você desempenha. Qualquer coisa que você faça na vida, meu irmão, esteja pronto para marcar a vida das pessoas muito além do que você acha que pode. A história de Abraão é desse homem que vivia na terra com os olhos na eternidade. E por isso a história de Abraão ensina você e eu como viver olhando para a eternidade e não para circunstâncias que são passageiras. E agora eu quero ver com você e refletir com você sobre 3 lições da história de Abraão que nos ensinam nessa manhã a viver a vida pelo viés da eternidade e não das circunstâncias que você está enfrentando. A primeira lição está em Gênesis 15, versículo 6. Vou convidar você a abrir para a gente ler juntos. Gênesis 15, versículo 6 em diante. Abraão, que ainda se chamava Abrão aqui, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? E o Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. E Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice,
na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: à sua descendência darei essa terra, desde o Egito, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A primeira lição que a gente aprende, irmãos, é que Deus é quem assume a responsabilidade pela sua vida. Não é você que entrega para Deus uma lista de boa conduta, para Deus então olhar, colocar na planilha dele e dizer: posso te abençoar, está merecendo. Você fez por onde? Não funciona assim, meu irmão. Deus chama Abraão, presta bem atenção. E Deus fala, versículo 6, Abraão creu no Senhor, olha só, isso lhe foi atribuído para a justiça. Então ele creu que mesmo sendo velho, Sara velha, os dois teriam um filho, quebrando toda a lógica fisiológica humana. Ele creu. E o Senhor disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Aí olha o versículo 8, mas Abraão perguntou: Senhor, como saberei que vou herdar a terra? Então parece contraditório, porque no versículo 6 está dizendo que Abraão creu, aí no versículo 8 está mostrando Abraão questionando Deus: mas como é que eu vou saber? Então você creu ou não creu, meu filho? Porque são coisas diferentes, irmãos. Versículo 8 está dizendo que Abraão creu. Esse verbo no grego é um verbo que diz assim, é um verbo de alguém que tem convicção. É um verbo que era usado para um filho adotado. Então assim, um filho que tem convicção de que aquele é o seu pai, apesar de ele não ter gerado biologicamente. É esse nível de convicção. Eu creio. Eu estou atrelado a essa palavra, ele está atrelado a Deus. No versículo 8, a pergunta de Abraão é: Senhor, como que eu vou saber? E esse verbo no hebraico, saber, é uma ideia de perceber. Então veja só, Abraão creu no Senhor, ele tinha certeza de que Deus ia fazer o que prometeu. Mas num determinado momento, Abraão queria ter a garantia de perceber sinais de que Deus ia cumprir a sua promessa, independente de qualquer coisa. Percebe a diferença, meu irmão? Ele creu, mas ele queria perceber um sinal. Aí Deus faz o seguinte: pede para Abraão trazer alguns animais, corta ao meio e põe um do lado do outro. Isso era uma tradição, isso aqui, irmãos, naquela época e até alguns séculos atrás, não muito longe da gente, alguns países orientais usavam isso daqui. Isso aqui era uma espécie de contrato assinado. Então as pessoas, você ia fazer uma negociação com alguém, você e essa pessoa colocavam os animais, partiam eles no meio e colocavam uma metade aqui, faziam um corredor, outra metade aqui, faziam um corredor. E aí você passava pelos animais e a pessoa também passava, porque isso significava o seguinte: se eu não cumprir a minha parte do contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Então isso era uma assinatura, um reconhecimento de firma de cartório. Mas sempre as duas partes, isso era um tratado bilateral, porque as duas partes tinham que passar. Mas no versículo 17, olha só: quando o sol se pôs, houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, versículo 18, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dê essa terra do Egito até o Eufrates. Você entendeu o que aconteceu aqui ou não? Quem é que passou no meio dos animais? Deus, na figura da tocha.
Mas um contrato normalmente é bilateral, então estava faltando quem passar pelos animais? Abraão. Ele não passou. Porque Deus assume a responsabilidade sozinho. Na sua vida, Deus é quem assume a responsabilidade por você. É Ele que passa no meio dos animais para dizer, da sua vida eu dou conta. Porque se eu tivesse que fazer você passar pelos animais, você ia ter o mesmo fim deles, porque você não dá conta de ser bom o suficiente. É a minha graça que te sustenta e te faz andar. Eu assumo a responsabilidade, é Ele que passa no meio dos animais. É Deus quem diz, para você viver a eternidade, você precisa aprender que tudo na sua vida depende do que Ele se compromete em fazer e não do que você vai tentar garantir. Nenhum nível de santidade, nenhuma religiosidade, por mais nobre que seja, garante coisa alguma. É Deus que toma a iniciativa e é Deus que se compromete até o fim com você. Primeira lição de Abraão: Deus é que se responsabiliza. O que leva a gente para uma segunda lição, que está em Gênesis capítulo 17, um pouquinho para frente. Gênesis 17, versículo 18. A segunda lição que a gente aprende é: primeira, Deus é que se responsabiliza. Segunda, e aqui a coisa começa, meu irmão, a gente precisa ser humilde o suficiente, se esvaziar para entender o que a Bíblia está nos ensinando. Segunda lição é: só se vive os propósitos de Deus em comunidade. Olha só, Gênesis 17, 18. Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Porque você lembra, conforme a gente falou na semana passada, que passou um tempo, 10 anos, e Sara falou: o negócio está demorando, vai ver, Deus não se responsabilizou sozinho, Ele está esperando alguma coisa da nossa parte, algum passo de fé, alguma coisa, e a gente não está percebendo. Então, Abraão, pega a minha serva aqui, Agar, e vai deitar com ela. O que era também um costume normal naquela época. As servas de uma esposa se deitarem com o marido dela para fazer uma descendência. E desse episódio nasce Ismael. 10 anos depois é que Deus aparece para Abraão e por isso Abraão fala: quem dera Ismael vivesse sob a tua bênção. Ou seja, Deus, estou achando esse negócio meio confuso demais, eu já tenho um filho aqui, a gente não está falando de descendência. Se eu já tenho filho, ele já saiu de mim, o Senhor fez a promessa para mim, então resolve esse negócio logo, porque eu já estou cansado de ser motivo de chacota por aí. Que o Senhor muda o meu nome de Abrão para Abraão, Abrão que era o pai extraordinário, para Abraão que é o pai de multidão, e o pessoal fica perguntando: mas cadê essa multidão? Eu já tenho um filho aqui, ou seja, eu já tenho uma solução, Deus, presta atenção nisso, meu irmão. Eu já tenho uma solução aqui, Deus, para resolver o problema que parece que o Senhor está assim meio atrapalhado para resolver. Quantas vezes você já tentou orar desse jeito? Seja honesto com você. Quantas vezes a sua oração é uma súplica de quem está assim dizendo para Deus: Deus, eu estou vendo a solução, não sei se o Senhor está meio distraído, onde é que o Senhor está, mas está aqui, ó, faz o que eu estou te pedindo, pelo amor do Senhor. A gente às vezes quer apressar os processos com algo que a gente controla, que a gente já tem para oferecer. Mas você lembra uma coisa que eu sempre digo aqui: Abraão recebe a promessa com 75 anos e Isaque vai nascer com 100 anos.
quando Abraão tem 100 anos, então são 25 anos. Quanto tempo levou para quanto tempo levou para Isaac nascer? Para Isaac nascer foram 9 meses. Para Abraão se tornar pai, que foram 25 anos. Você entende a diferença, irmão? Para um filho nascer são 9 meses. Para alguém ter a consciência de paternidade, pode levar mais tempo. Abraão precisava de mais tempo, ele não estava entendendo isso ainda, ele só queria resolver o problema, ele não queria ser transformado nesse processo para se tornar alguém que o autor de Hebreus vai dizer, esse camarada vivia pela mentalidade da eternidade. Ele estava nesse processo e ele fala, Deus, faz com Ismael aqui, ó, põe Ismael debaixo da tua bênção, mas Deus lhe responde. Porque você vai lendo Gênesis, os capítulos que a gente leu, o tempo inteiro Deus está falando só com Abraão. O que dá a impressão, inclusive para Abraão, de que a promessa era para ele viver, para ele desfrutar. Você consegue perceber isso, meu irmão? Como se Abraão dissesse, Deus, o Senhor fez a promessa para mim, eu já tenho um filho aqui, então ó, resolve, faz o que o Senhor tem que fazer, Ismael já está aqui. Não, Deus faz a promessa a Abraão, mas essa promessa só tem sentido e significado se ela passar pelo ventre de quem, meu irmão? De Sara. Nenhuma promessa de Deus para a sua vida tem a ver só com você. Quem quer fazer você pensar que as bênçãos de Deus são só para você, é um ser chamado capeta. Esse quer que você ache que tudo na sua vida se resume em fazer as bênçãos de Deus resolverem a sua própria vida. Cuidado, meu irmão. Abraão estava tentando resolver a sua própria vida, tomar posse de uma promessa para si mesmo, e Deus fala, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, você vai chamar ele de Isaac, e é com ele. A promessa que eu faço a você não tem a ver só com você, vai passar pelo ventre da Sara. Tem a ver com a mulher que tem uma aliança com você, e não com o esquema que vocês arranjaram com uma serva dela para tentar fazer a minha vontade acontecer. Tudo, meu irmão, Deus tem propósitos para a sua vida que sempre vão ter que envolver alguém. Se você continuar vivendo a sua vida pensando em você mesmo, a chance de você desenvolver crises de ansiedade, crises existenciais, crises de fé é gigantesca. Porque o evangelho se resume em formar família, em você ter um irmão, ter alguém a quem você pode recorrer e em quem você pode ver as promessas de Deus através da sua vida acontecerem em favor dessa outra pessoa. Pessoa essa talvez que nem mereça isso. E é aí que a graça de Deus começa a funcionar. Porque a eternidade só pode ser vivida quando a gente entende que até mesmo aquilo que Deus indicou apenas a mim, precisa envolver outra pessoa, só pode ser efetivado em comunidade, meu irmão. Você quer? Porque assim, às vezes a gente quer promessa de Deus para a vida financeira. Deus tem uma promessa para a sua vida financeira, amém, então se prepara para perder dinheiro. Eu estou errado? O jovem rico aparece para Jesus e Jesus fala o que para ele? Anda comigo que eu vou triplicar os seus investimentos mais do que qualquer fundo imobiliário. O que Jesus fala para o jovem rico? Gera fluxo da sua riqueza, dá para os pobres. Não está convencido? Zaqueu, rico, um Elon Musk da época. Jesus passa pela rua dele, tampinha que só, sobe na árvore, que ele quer ver, quem é esse Jesus? Ele que é rico, empoderado, notável, está diante de um homem que está causando uma muvuca ali, tem um monte de gente seguindo ele, eu quero saber do que se trata.
Esse homem chama Jesus para jantar na casa dele, Lucas capítulo 18. Jesus vai para a casa dele jantar. Jesus não fala nada. Ele, por iniciativa própria, fala o quê? A minha riqueza, que veio de extorsão, eu vou devolver o dobro, e quem eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Você quer promessa de Deus para a sua vida financeira? Então se prepara para receber muita coisa e deixar fluir muita coisa. Porque se você pensar em aumentar o seu celeiro, talvez alguma noite você vai ver Deus aparecer para você e dizer o quê? Louco. Lembra disso? Essa noite vou pedir a sua alma. Para quem vai ficar isso? Em outras palavras, o que você construiu nessa vida transitória e momentânea não presta para nada na eternidade. Sabe por que Apocalipse diz que as ruas no céu são de ouro? Está lá em Apocalipse, já leu isso? Apocalipse diz que as ruas são de ouro, por quê? Porque, meu irmão, a rua é onde o cachorro que passa faz as necessidades dele. No céu, o lugar onde as necessidades, onde um animal defeca, vai ser de ouro, que é para dizer para você o seguinte: no céu não presta para nada o que você considera riqueza aqui nessa terra. Isso no céu não serve para nada, é para a pessoa pisar em cima. E você desesperado tentando acumular as coisas aqui, achando que as promessas de Deus são para a sua vida individual. Abraão achou que era assim, e Deus teve que falar: vai passar pelo ventre de Sara. Não envolve só você. Vai passar por outra pessoa. E a gente aprende também uma terceira lição. Em Gênesis 22, alguns capítulos para frente. Gênesis 22, versículo 1 e 2. E depois a gente pula para o versículo 10. Olha só. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Versículo 10. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que Deus mandou Abraão ir, esse lugar onde Abraão coloca Isaque para sacrificar Isaque. Você lembra qual que é o nome desse monte? Monte Moriá. Monte Moriá, é esse lugar onde aconteceu o que a gente acabou de ler. Isso está um pouquinho para trás aí. Agora, olha o que está em 2 Crônicas 3:1. 2 Crônicas 3:1, se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler para você, ó. Ou você pode olhar aqui. Salomão, isso já lá para frente, Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. A terceira lição que a gente aprende, meu irmão, é que no lugar da dor e da confusão, Deus sempre está pronto para entregar tudo de si, porque te ama. É simples. Passa o tempo, Isaque nasce, passam-se 10, 15 anos, de repente Deus fala: Abraão, agora pega Isaque que você vai oferecer ele como holocausto. Holocausto na Bíblia, meu irmão, não é uma oferta qualquer. Holocausto significa, holocausto é queima completa.
Então era assim, era para não sobrar nada do Isaac. Era para queimar tudo, é aquela oferta que é queimada. Isaac vai com Abraão para esse lugar, para o Monte Moriá. E você percebe que Isaac, ele já está numa idade aqui que ele poderia gerar família, ter uma esposa. Meu irmão, quando Isaac está pronto para finalmente fazer a promessa que Deus deu a Abraão se cumprir, Deus, que parece que está maluco, fala: Abraão, pega esse daí, que é o filho da promessa, que você está levando 40 anos para ver acontecer, e agora você vai matar ele. Que coisa maluca, meu irmão. É porque Deus, em nome de Jesus, presta atenção nisso. É porque Deus, assim como fez com Abraão, algumas vezes Ele vai colocar você diante de alguns desafios, para você finalmente conseguir perceber que tudo na sua vida depende só do que Deus revela a você e não do que você pode fazer. Diante de Isaac ali, pronto para ser apunhalado, Abraão não podia fazer nada. Até que Deus viu que Abraão realmente entendeu. Se eu acabar com meu filho aqui, essa história termina aqui. Mas ela continua na eternidade. Naquele momento, Abraão já tinha se tornado um homem que sabia que o mais absurdo do que se pode viver na terra é menor do que a certeza da eternidade. Ele levou Isaac, mas ele não precisou matar Isaac. Nesse mesmo dia, Deus providenciou um carneiro e ele morreu no lugar de Isaac. Séculos e séculos depois, nesse mesmo monte, um outro filho estava ali pronto para morrer, mas esse, Deus não poupou. E esse era Jesus de Nazaré. No lugar da sua dor, no mesmo lugar onde as coisas estão doendo, onde tudo está confuso, é nesse mesmo lugar que Deus entrega Jesus para ser a cura e salvação definitiva daquilo que está te fazendo sofrer. É no mesmo lugar onde as coisas são confusas e doloridas, é nesse lugar em que Deus entrega Jesus. Para você nunca se esquecer que o sacrifício de Jesus é o porto seguro da sua alma e do seu coração, e é tudo que você precisa para viver nessa vida como alguém que tem a mentalidade do céu. Como alguém que olha para a eternidade enquanto vive nesse mundo de angústia, de sofrimento, nesse mundo que de vez em quando não vai facilitar a sua vida, nesse mundo que de vez em quando não vai favorecer você. Mas tudo bem, porque a Bíblia está nos ensinando nessa manhã que quem tem a mente da eternidade suporta qualquer desafio passageiro. Deus se responsabiliza por você. Tudo que Ele promete a você é para envolver outras pessoas, é para desenvolver o senso de comunidade, porque Deus é quem se responsabiliza pela sua vida, pela sua história, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu futuro, porque você é um filho daquele que é eterno. Que Deus nos abençoe nessa manhã, e que a gente possa fazer essa canção agora e essa oração, sabendo que é Ele
o digno de glória e de honra. Ele que nos resgatou, Ele que nos enxerga, Ele que se responsabiliza, Ele que te faz viver a plenitude do seu amor, do seu perdão e da sua graça, nesse mesmo lugar onde você se encontra confuso, perdido, sofrendo. É ali que Deus quer te lembrar: a sua vida pertence à eternidade.